Então, pessoal, toda vez que eu vou acampar, eu gosto de planejar. E um dos planejamentos que eu faço é das refeições, né? Café da manhã, almoço e janta. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui uma receita de pão de alho que eu gosto de fazer em algumas ocasiões especiais e no acampamento, que para mim é uma ocasião especial. Então ele vai levar maionese, requeijão, margarina ou manteiga. Mas se for no caso de manteiga, é necessário deixar ela no congelador durante um tempo, né? Depois que você prepara a pasta e coloca no pão, ficar no congelador durante um tempo, que é para ela endurecer e dar o efeito desejado na hora que botar na churrasqueira. Que ele já não vai ficar duro, né? Ela vai ficar um pouquinho molinha, então, pelo menos para mim, ela dá um efeito bem legal, mas precisa fazer isso daí, senão vai ficar ressecada. E também pasta de alho, eu coloco junto com a pasta de alho, né? Eu coloco também o dente de alho, porque se eu precisasse triturar todo o alho, leva mais tempo fazendo triturando para chegar no efeito que eu quero, no sabor que eu quero. Então eu gosto de alho, então normalmente eu coloco, dependendo também do alho, umas 4 cabeças de alho triturado, né? Então, como é que funciona a receita? Essa é só uma receita, é a base, tá? Porque depois você tem que ir adaptando o paladar, você vai provando e vai verificando como é que fica ao seu gosto. Então, são 2 colheres cheias de requeijão, tá? Reparem aí que eu coloquei a primeira colher de requeijão, vou colocar mais uma colher cheia de requeijão, tá? Isso é uma porção, cada porção ela vai ter essas medidas que eu vou colocar agora. 2 colheres também de maionese, tá? Você pode pegar qualquer maionese, não precisa ser maionese mais cara não. Eu já testei várias e vai dar o mesmo resultado, tá? Pelo menos eu tive bons resultados. Inclusive tem maionese que é muito boa ela sozinha, mas quando você faz essa mistura aí, não sei porquê, mas não fica muito bom. Então assim, pode pegar qualquer maionese meio barata, é, vai dar o mesmo resultado. Então são 2 colheres de sopa cheias também de maionese, tá? 2 colheres também de sopa daquele alho que você já compra triturado, tá? Eu coloco, né, como eu falei para vocês, além dele, depois você vai ver que eu vou triturar umas 4 cabeças de alho, que esse alho não estava tão grande, então umas 4 cabeças de alho para poder dar o sabor que eu quero. Mas eu já recomendo para vocês, começa com 2 e depois vocês provam se ficou legal. Se não ficou, aí você coloca mais uma e depois mais uma, vai à medida que você achar melhor. E aí também 2 colheres de sopa cheia de margarina que eu estou utilizando aí. Tá? Eu não vejo muita diferença no sabor que vai dar quando você vai fazer com margarina ou com manteiga. Mas você pode testar os dois aí, você vai ver, tá? E aí eu peguei as 4 cabeças de alho, tô triturando bem, tem que ficar bem triturado. Se tiver aquele processador, o multiprocessador, você pode passar que ele já deixa bem trituradinho. No meu caso, porque o triturador que eu tinha pequeno, ele quebrou e acabei não vendo antes isso. Então, depois que eu triturei o alho, eu misturo, né? Coloco aquela mistura que eu já tinha feito, mistura bem para ficar bem homogêneo. E aí também, uma das partes da receita também é orégano. E também você coloca orégano a gosto. E também, como eu falei, né, vai muito do paladar de cada um. Então, você coloca orégano, mistura bem, depois você prova, aí tá acertando o sal, que você já vai vendo quando fica bom do seu paladar. Isso que eu falei, é base, tá? Às vezes, por exemplo, eu faço e achei que ficou muito ácido, então eu coloco mais um pouquinho de requeijão, coloco mais um pouquinho de maionese, enfim. Então você tem que verificar mesmo como é que fica bom pra você, tá? Depois de fazer a pasta, chegou a hora da gente preparar o pão, né? Que é o pão, esse daí é um pão de trigo, você pode pegar aqueles baguetes também, ou aqueles pães mais macio, o que for da sua preferência. Você vai cortar o pão de maneira que não ultrapasse totalmente. A parte de trás do pão ela tem que continuar inteira, porque na hora de você passar a pasta, ela tem que segurar no pão. Então é importante você não ultrapassar toda a faixa do pão, entendeu? É bom você utilizar uma faca de serra mesmo, própria para cortar pão, que vai facilitar o serviço. E aí você faz com cuidado para não ultrapassar totalmente, senão ele vai ficar solto e aí depois também até na hora de assar na grelha não vai ficar legal, tá? Um detalhe também importante
Interessante, na verdade, é que esse pão ele fica tanto bom quanto você faz na churrasqueira, ou também você pode fazer no forno. Olha só, aí é como ele deve ficar, tá? Você pode reparar que a parte de trás dele tá inteira, não ultrapassou todo, e eu cortei ele ali de maneira que eu fatiei o pão, né? De maneira que ele não ultrapassou todo, e agora você vai ter que passar generosamente aquela mistura que a gente fez com todos aqueles ingredientes. Você tem que passar dos dois lados do pão que você está cortando, que você cortou, e depois também eu passo bem por cima. Assim, tem que ser uma dose generosa, tá? E você vai ver que essa é uma receita que eu tenho certeza absoluta que depois que você aprender, você não vai mais querer estar comprando pão de alho de supermercado. Assim, eu aprendi a fazer essa receita, fui atrás dessa receita, porque eu não me agrada do sabor dos pães de alho. Eu comprei já pães de alho baratos, caros, mas nenhum tinha um sabor muito bom. Então eu fui atrás de procurar uma maneira de fazer algo assim que ficasse bom. E de fato eu encontrei essa receita, para mim foi maravilhosa. Então olha aí, é assim que ele fica. Você pode colocar também mais orégano ou menos, ou não colocar, depende do seu gosto, tá? Cebolinha também pode colocar também. Só que se você colocar cebolinha, eu recomendaria você tirar o orégano, tá? E, bom, fica muito bom. Você pode testar aí. Como eu tô colocando de novo ali que eu tava acertando mais, que não ficou bem homogêneo a pasta. Olha aí, esse aí é o resultado. Como é que ele fica antes de ir pro fogo. E pode fazer aí que vocês vão ver que vai dar muito bom. E agora é hora de botar na churrasqueira. Faz aí, eu fiz esse pão, levei pro acampamento. Olha, ficou uma delícia. Faz aí depois e me manda aqui se você gostou. E me manda também se você já conhecia essa receita.